Do zero. Eu sabia fazer uma trancinha assim no meu cabelo. Então, eu na verdade já tava querendo meio que mudar um pouco, mudar de vida, né? Eu sempre trabalhei de CLT, fiscal de loja, só que isso pra mim nunca foi o suficiente. Eu sempre queria, na minha ideia, eu queria ganhar mais, né? Porque a gente sabe que CLT a gente tem um limite, né? Achei que realmente eu conseguiria mudar de vida e eu pensei assim, por que não arriscar? Eu não tinha um tostão no bolso. E o meu penteado tem feito bastante diferencial justamente por causa das marcações. Todo mundo gosta. Aí eu peguei e larguei tudo que eu tinha de largar, a minha profissão, né, de CLT, e eu abri um estúdiozinho já bem no início também. Eu tô vivendo com os penteados. Isso. Fiz a parceria com ela, né? Mudei, né, daquele espacinho que eu tava. Eu mudei, agora eu tenho um estúdio junto com ela. Então a gente atende juntas, ela fica com a maquiagem ali e eu fico só aplicando os penteados. Eu tô cobrando em média meu penteado de R$170, um penteado social, que é aqueles que a gente faz sem as marcações, né? E a técnica russa, que é com os mais bonitos ali elaborados, eu tô cobrando em torno de R$200. Já tem uma noivinha já marcada. E também tenho já marcada pra setembro, tenho uma noiva marcada pra novembro. Já ultrapassou o que eu ganhava de CLT. Na verdade, de CLT eu tirava em torno de R$1.800 a R$1.900, né? Hoje eu já tô tirando em torno de R$3.500 a R$4.000. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo à nossa segunda aula. Se você chegou até aqui, já está sendo diferenciada da maioria, enquanto muitas estão presas aí no básico, na dúvida se essa profissão vale a pena ou não. Você está aqui escolhendo se preparar, evoluir, transformar a sua vida com aquilo que você mais ama fazer, não é verdade? E eu já adiantei que hoje as suas expectativas vão ser surpreendidas mais uma vez. Então se prepara. Tudo certo? Áudio ok? Sim? Fechou? Nesse curso gratuito, inédito, que eu vou te mostrar como dominar e se tornar referência em penteados, atraindo, né, noivas e faturando mais de 8 mil por mês. Como vimos ontem, você aprendeu como fazer o Brigitte perfeito. Quero saber quem aqui já colocou em prática e conseguiu fazer. Que é uma técnica, né, muito usada em penteados. É uma das técnicas mais usadas nos penteados. E também te falei sobre produtos, que faz total diferença no penteado. Eu sempre falo que é técnica, que é produto, os dois andam assim, junto. E também revelei o plano secreto para você faturar 8 mil por mês, somente com penteados. Certo? Eu quero saber quem aqui assistiu a aula 1. Comenta aqui pra mim, eu quero saber se você assistiu a aula 1 ou já pulou direto pra aula 2. E na aula de hoje é um verdadeiro divisor de águas e eu vou revelar como fazer a preparação do penteado sem precisar escovar nenhum tipo de cabelo. Quanto cobrar no início, né? Quanto cobrar nos penteados ali no início? O que você precisa realmente para atender noivas? Será que você precisa investir muito? Hoje eu vou revelar isso aqui pra você. E agora, enquanto as pessoas, né, a galera vai entrando aí na aula, me conta aqui no chat também qual é o seu maior objetivo que te fez você se inscrever nesse curso aqui. Qual que é a sua expectativa para a aula de hoje? Quer aprender a fazer o penteado sem escova? Sim ou não? E essa preparação ela demora no máximo 40 minutos. Rapidinho, para as mais lerdas assim igual eu, 40 minutos no máximo essa preparação. E eu quero aproveitar também, gente, e agradecer a todas que comentaram lá no post da aula 1, lá no Instagram. Se você ainda não comentou lá, corre lá, porque depois dessa aula aqui, tá? Além de você participar ali do sorteio, é a sua chance de mostrar que você está realmente comprometido com essa virada profissional na sua vida, certo? Então, eu não posso deixar de lembrar você a importância também, inclusive, antes que eu já ia me esquecendo aqui, de estar presente nas 5 aulas para poder conquistar o certificado de participação no final dessa jornada, tá bom? Eu também preciso ressaltar aqui, há um grupo VIP, onde enviamos materiais extras para vocês não perder nenhum conteúdo importante e ir aplicando nas próximas aulas, tá? Esse link do grupo VIP já vai estar descrito aqui para você na descrição, é só você clicar e entrar. E para você que ainda não me conhece de repente, eu me chamo Adriele Aguiar, eu sou especialista em penteados, eu já ajudei mais de 4 mil profissionais, né? 4 mil alunas
a se preparar, né, a superarem a sua insegurança técnica, a dominarem de fato a arte de pentear, a construírem negócios lucrativos com faturamento de R$8.000. Sou fundadora da marca Aguiar Profession, uma linha especializada em produtos para penteados, criado para que você tenha excelência no resultado do seu trabalho. Porque eu já sofri muito com isso e eu resolvi desenvolver os produtos para que só quem vive de penteado, né, vai entender, para que você tenha essa grandeza, né, esse profissionalismo ali no seu trabalho, ali no seu penteado, porque os produtos certos, eles fazem total diferença nos penteados. Tem produto que dificulta você fazer o penteado e tem produto que facilita, e esse é o nosso objetivo, né, da nossa linha. E você que chegou até aqui, eu preciso ressaltar uma coisa. Você sabe que só de você estar aqui, você já está se diferenciando da grande maioria. Por isso que eu quero te parabenizar, assim, de verdade, que se comprometeu comigo lá na aula 1 com a evolução, né? Escolheu, quem colhe, né, na verdade, os melhores resultados é quem já deu esse primeiro passo. E olha o que está acontecendo aqui nesse evento, inclusive. Na aula 1, nós tivemos 100% das pessoas ao vivo. Na aula 2, caiu. Na aula 2 já caiu. Enquanto muitas ficam presas no básico, na dúvida e no medo, você está aqui escolhendo evoluir, transformar a sua carreira com o que ama, né? Com penteados. E anota aí, na aula 3, nós teremos menos de 60% participando. Isso só evidencia que quem vai continuar, né? Quem vai continuar na mesma e quem vai avançar rumo ao sucesso. Então, parabéns por você estar aqui, seguindo, né, comigo até o fim e fazendo a diferença no seu trabalho. E você já tá de parabéns só por você ter chegado aqui nessa aula. Eu espero que você continue comigo aqui até o final, combinado? E me conta aqui, você está pronta para sair do básico, para ir além? Você está pronta para se tornar referência na sua região? Se destacar? Se estiver, comenta aqui no chat. Hashtag referência, para eu saber se você está comprometida de verdade. Hashtag referência. Hashtag referência. Combinado? Digita aí que eu quero saber. Bom, agora, quem tinha que estar aqui ao vivo já entrou, né? Então, já dei tempo suficiente para as pessoas irem se acomodando. Então, eu quero começar a aula já deixando bem claro que eu estou falando aqui. Quando eu digo que eu vou te mostrar o caminho para você ter autonomia total de domínio dos penteados, indo direto ao ponto, ter essa autonomia total nessa área significa se transformar numa pessoa capaz de criar penteados impecáveis em qualquer tipo de cabelo, ter segurança para entregar o penteado que a cliente pedir, independente se ela tem cabelo ralo, curto, repicado, muito comprido, muito, né? Não interessa. Fazendo o que a maioria das penteadoras convencionais não consegue. E ainda, economizando anos de tentativa e erro, tendo segurança total sobre cada técnica que você aplica no cabelo das suas clientes. Quando você domina os penteados de forma fácil, você adquire autonomia na sua carreira, na sua renda e na sua vida. Porque você não fica mais dependendo de passo a passo e de clientes que não valorizam o seu trabalho. Eu quero saber quem aqui deseja ser valorizada no trabalho. Coloca aí para mim no chat. Você se torna referência, você tem agenda cheia, você cobra o que merece e ainda tem a liberdade total para criar, para inovar, para ser você mesma, para ter a sua assinatura nos penteados. E é isso que a gente vai construir juntas aqui nessa jornada. Combinado? E se você caiu de paraquedas aqui nessa segunda aula, para você ter certeza de que está no curso certo, presta atenção, tá? Presta bastante atenção aqui. Se você quer dominar os penteados profissionais sem depender de anos de experiência, certo? Quer sair do ciclo de baixo faturamento e clientes que não valorizam o seu trabalho, correto? Quer ter autonomia total para criar penteados impecáveis em qualquer tipo de cabelo,
qualquer estilo de penteado. Isso é ter o domínio. Quer construir uma carreira como penteadora referência, com agenda cheia e clientes que pagam bem, certo? Ou até mesmo que quer empreender e gerar renda alta, trabalhando por conta própria, agregando mais esse serviço, né? Aí as cabeleireiras, né? As maquiadoras. Então, se você se encaixa em qualquer um desses perfis, pode ter certeza de que você está no lugar certo. Então, fica aqui comigo até o fim, que vai valer muito a pena. Isso eu posso com certeza te dizer assim, ó, claramente. E eu vou recapitular, inclusive, rapidinho aqui, para quem caiu aqui de paraquedas nessa aula. Na aula 1, eu mostrei como fazer o Brigitte perfeito, falei sobre produtos, o plano estratégico para faturar 8 mil por mês. Na aula 2 de hoje, eu vou revelar a preparação sem precisar escovar nenhum tipo de cabelo e que leva apenas 40 minutos. Quanto cobrar no início? O que você precisa para atender noivas? Na aula 3, técnica secreta para cabelo curto. Então você que de repente é iniciante do zero, fica tranquilo que você também vai conseguir fazer. Então se você também acha que cabelo curto não dá para fazer nada, né? Então se prepara, tá? A revelação. E também, inclusive, se prepara que você vai conseguir. Eu vou revelar a caixa secreta. E na aula 4, teremos uma consultoria em que eu vou tirar a maioria das dúvidas que vocês sentem, além, né, de fazer esse super sorteio. Na aula 5, a gente vai ter a entrega dos certificados de participação, como se fosse mesmo uma colação de grau. Combinado assim? E veja só, ainda hoje eu vou falar mais sobre o sorteio especial, um outro sorteio especial que eu vou fazer e que você vai precisar estar aqui comigo até o fim para você poder entender e participar de mais esse sorteio, tá? Então, já vai se acomodando aí, tira todas as distrações, foca aqui somente em mim, tá? Até o final, foca até o final. Se você não quiser ficar de fora dessa oportunidade de aprender os conteúdos que eu vou te passar aqui hoje, tá bom? E não esquece, na aula 5 nós vamos ter o certificado de participação para provar que você está no caminho para dominar os penteados profissionais. E para isso você tem que participar de todas as aulas da jornada para emitir o seu certificado. Combinado? No final desse curso aqui, eu vou abrir as inscrições da formação Master, a formação mais completa do mercado que transforma pessoas comuns em verdadeiras penteadoras referência. E eu vou surpreender muita gente de verdade. Meu Deus do céu, eu queria muito já contar. Tem novidade chegando, condições especiais de inscrição, bônus exclusivo para essa turma que eu nunca fiz na vida, pela primeira vez. Enfim, ainda hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então segura aí a ansiedade, que daqui a pouco eu volto nesse assunto para explicar um pouquinho para vocês, combinado? Mas antes, vamos continuar aqui com o conteúdo desse curso gratuito, que também é algo totalmente fora da curva. Você ainda não viu nada. Quem gostou já da aula 1 tem certeza que você ainda não viu nada do que eu preparei. E até quinta, até a aula, né? Até domingo, né, na verdade, o seu nível de confiança para fazer penteados profissionais vai ser muito alto. E você vai se sentir grata por ter feito a sua inscrição. Porque esse conteúdo que você está recebendo aqui de graça foi retirada exatamente do meu curso pago, a formação Master. Você está tendo acesso a informações que outras profissionais pagaram para entrar e você está recebendo isso sem pagar 1 centavo. Certo? E antes aqui eu quero avisar também, para quem não sabe, que nós temos um grupo VIP, que nós enviamos as informações privilegiadas, antecipações por lá, além de materiais exclusivos apenas para os participantes que entram no grupo VIP, tá? Então não deixa para entrar dentro do grupo VIP no final da aula, combinado? O link já deve estar aí na tela para vocês, já clica e já entra agora e volta rapidinho aqui para a aula, combinado? Quero saber o seguinte,
você já conhecia essa técnica revolucionária? Eu quero saber quem aqui vai ficar até o final da aula comigo para saber mais também, inclusive, sobre o sorteio que nós vamos ter na aula 4. Quero saber, me fala aí no chat. Bora lá pro conteúdo então? Vamos lá, rapidão, eu vou tomar uma água e a gente vai, ó. Beleza? Eu vou ensinar agora pra você. Vou contar como que eu faço a preparação do penteado sem precisar escovar nenhum tipo de cabelo. Então, bora lá, passa um depoimento que eu vou tomar uma água rapidão e a gente já volta aqui, tá bom? Dava a impressão dele ser muito difícil. E através das aulas eu tive grande desenvolvimento, né? O desafio de fazer 8 penteados, eu falei, nossa, não vou conseguir fazer nenhum, né? Fazer de um jeito tão facinho que parecia, né? Sabe que agora eu tô achando que é fácil mesmo. Os resultados estão sendo melhores possíveis. Então vamos lá. Vamos falar de preparação do penteado. Qual que é a forma antiga de se fazer? Lavar o cabelo da cliente no salão, secar ou até mesmo, né, escovar. Tem gente que até capricha na escova. E o que acontece? Esse é o jeito antigo de se fazer. Por que eu considero antigo? Porque hoje os tempos mudaram, se modernizaram e existe técnica muito mais fácil de se trabalhar que vai facilitar você executar o penteado. O que acontece quando você lava o cabelo no salão? Seca, né? Mesmo que você não tenha escovado, não tenha caprichado na escova, é diferente a textura. Esse cabelo ele fica mais soltinho, mais maleável, totalmente oposto do que a gente precisa para construir o penteado, certo? O cabelo, para a gente construir o penteado, a gente precisa de mais textura. Por isso que existe, né, os texturizadores. Então, o que acontece? Só que, dependendo de técnica, dependendo da técnica que você for fazer, dependendo do cabelo, só um texturizador não é o suficiente, né? Você precisa de uma ajudinha a mais. Então, o que acontece? Até antigamente, né? Tem gente, eu acho que ainda faz, eu acho não, tenho certeza que ainda faz isso até hoje. Lava o cabelo, escova, aí vai lá, faz cacho, prende com o grampo, manda a cliente para casa, depois ela volta para fazer o penteado. Nisso você demorou pelo menos 1h30 para fazer essa preparação, no mínimo. O que acontece? Você perdeu tempo e dinheiro. Por quê? Em 1h30 você estaria fazendo outro penteado, montando um penteado, né? Um penteado e meio em 1h30. Então, e a cliente chega pra você de volta com o cabelo já, o cacho tudo torto, caindo, umedecido, que ela tomou banho ou faxinou casa, sei lá, inventou moda. E aí você tem que refazer tudo de novo. E aí você quer fazer rápido o penteado. Aí você perde mais tempo na preparação, refazendo aqueles cachinhos e fazendo mais rápido o penteado e deixando a técnica a desejar. Né? Porque é claro que as clientes querem lavar o cabelo no salão. É óbvio, quem que não quer? Eu também quero. Só que você tá cobrando pelo penteado, você não tá lavando pelo, mas cobrando para lavar a cabeça e escovar, entende? Já tá aí mais um ponto também. Então o que acontece? Esse é um jeito antigo, hoje já não é mais assim. Com a chapa de frizz, você vai fazer muito mais rápido, e no máximo 40 minutos, essa preparação. Qualquer pessoa que você ensine a fazer, consegue fazer. Eu vou explicar isso logo mais. E agora, o jeito que eu faço é o seguinte: por que eu não escovo nenhum tipo de cabelo para preparar o penteado? Porque não precisa. A chapa de frizz, ela tem essa função de alisar e criar essa textura, essa estrutura ao mesmo tempo. Então, qualquer cabelo que você passa da forma correta vai funcionar. Para cabelo liso, extremamente liso, cacheado e até mesmo afro. Não importa como é esse cabelo. Depois que você usou, passou a chapa de frizz corretamente, ele vai estar ali do jeitinho certo que você precisa para você construir o penteado. E é muito mais rápido. A cliente já vem com o cabelo de casa, limpo e seco. Eu já passei para ela como que faz a pré-preparação, ela já fez, chega ali, eu termino de fazer rapidão. Então, ela sentou, eu já vou frisar o cabelo dela. Só isso, no máximo 40 minutos você frisa esse cabelo. E ainda assim, eu que sou meio lardinha, né? Tem pessoas que são muito mais ágeis, fazem 20 e 30 minutos. Então, por isso que você não precisa escovar. Ó, ela tem tipo umas ondulações, ela não é uma chapinha lisa comum, ela tem umas ondulações que ao você frisar, você cria essa textura. Fica como se fosse a textura de um cabelo afro. Por isso que um cabelo afro, tudo que você faz, ele obedece.
E essa é a intenção da chapa de frizz, deixar semelhante àquela textura, para facilitar o penteado, porque quando você dá aquela lavada, aquela escovadinha, né, lava ali, o cabelo fica soltinho, né, fica difícil de você ter o domínio. Então eu sempre falo o seguinte, tem um jeito mais fácil e tem um jeito mais difícil de fazer o penteado. Qual que você prefere? Eu prefiro o jeito mais fácil, usando a chapa de frizz, que vai me ajudar a construir o penteado, vai ficar mais bonito, eu consigo desenvolver, né, qualquer técnica, principalmente técnicas russas, com marcações, enfim, criações ali às vezes mais elaboradas, ou não, né, até qualquer penteado eu uso a chapa frizz, porque me facilita, e eu faço o penteado mais rápido e muito mais bonito, entrego muito mais qualidade, entende? Então vale muito a pena. E tem muita gente que às vezes já até conhece a chapa, mas ainda tem essa trava, ainda não usa, porque de repente já viu na internet um cabelo muito frisado, muito marcado e se traumatizou, sendo que a pessoa só não soube usar. Inclusive, quando eu revelo isso aqui, a maioria o que faz? Sai correndo comprar francha. Aí depois vai lá fazer sozinho, não consegue fazer direitinho, não fica bonitinho. O cabelo fica feio, o penteado fica feio. Então o que acontece? Tem um jeito certo de usar ela, para que funcione para qualquer tipo de cabelo. Então eu sempre falo isso. Hoje já não tem mais necessidade de você ficar lavando, secando. E outra, é uma trava, né? Tem gente que fica com medo, da cliente não gostar, da cliente não querer. É uma trava da profissional, 100%. A cliente, ela não fala nada, ela não acha nada, ela tá pagando para uma profissional fazer, porque realmente ela não entende. No máximo, ela fala assim, nossa, que legal, nunca tinha visto essa técnica, nunca, né, tinha visto isso, nunca tinha visto essa prancha. Porque quando o penteado tá pronto, ele fica, essa marcaçãozinha, né, essa frisado, ele fica praticamente imperceptível. Não vê, só se você pregar muito o olho assim de muito perto, não vê. Porque conforme a gente vai construindo, meio que vai sumindo, tá? Então, esse é o segredo da chapa de frizz, tá? Então, ela vem com uma temperatura para você regular a temperatura de acordo, né, com cada cabelo ali que você vai frisar, a gente chama de frisar. Então não é mágica, é técnica, mas esse aparelhinho aqui que foi desenvolvido, né, foi um gênio. Eu fico imaginando quem que desenvolveu isso, eu quero saber, porque quem desenvolveu isso aqui é um gênio, né, um gênio que facilitou, né, mudou a nossa vida nos penteados através desse aparelho aqui. E como que quando a gente passa, né, ali no cabelo, logo eu vou mostrar pra vocês um vídeo, como que provar pra vocês que realmente funciona pra qualquer tipo de cabelo, porque tem gente que não acredita, mesmo mostrando, às vezes ainda não acredita, acha que faz outra coisa, mas não faz, é somente mesmo ali a chapa de frizz, né? Então o que é melhor? Você demorar menos tempo frisando e caprichando mais ali no penteado do que ao contrário. É melhor você levar muito menos tempo. E eu sou uma pessoa que eu odeio frisar cabelo, odeio, como é que fala? Preparar o cabelo, porque eu sou muito ansiosa, eu quero criar, pôr logo a mão na massa, ver pronto, né? É uma delícia. Uma obra de arte, né, que a gente faz, a gente se sente uma artista. Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu treino uma pessoa para usar a prancha e fazer a preparação para mim, e eu só vou montando o penteado em uma hora. Certo? Então eu não perco tempo preparando. Então isso é muito vantajoso. Então, por exemplo, se eu cobro R$400 num penteado, de uma hora é R$400. Eu não perco tempo preparando um cabelo. Isso aqui você ensina qualquer pessoa a fazer. Claro que eu não vou ensinar uma profissional, uma cabeleireira que já está acostumada a ganhar mais. Eu ensino qualquer pessoa. Quando eu digo qualquer pessoa, que não seja da área da beleza. Eu gosto muito de pegar meninas mais jovens que estão precisando ali de uma grana, que qualquer graninha que entra para ela no dia é muito para comprar as coisinhas dela, as estudantes, né, estudantes mesmo, né, como é que fala, de faculdade, porque elas precisam muito de dinheiro. Então, e não é um valor muito alto que você paga, eu pago ali R$10, R$15 por penteado que ela prepare. Ou você pode pagar por dia, né, dependendo, que compensa mais. Para ela no final do dia é um dinheiro muito legal. E para você a mão na roda, porque enquanto ela prepara, você constrói. Enquanto ela prepara, você constrói e você tá faturando. E o valor que você paga para ela, nossa, é muito pouco comparando ao valor que você recebe no penteado. Além de facilitar você fazer o penteado, porque a técnica foi desenvolvida para isso, para facilitar o penteado. A parte de você não precisar escovar, ela veio como um bônus. Tá? Isso eu descobri através dos meus testes, né? Tanto é que não é
comum você ver alguém falando que eu não escovo o cabelo para fazer penteado. Muita gente escova. Então você escolhe aí o que você quer, né? Se você quer o mais fácil ou o mais difícil, eu escolho o mais fácil. Então foi testando que eu descobri isso, tá? Então isso aqui, gente, é muito libertador, muito libertador. E essa forma com que eu trabalho, que eu acabei de explicar pra você, é uma forma muito vantajosa, porque você só vai montando e montando e montando, montando, você fatura muito mais, consegue ganhar, né, muito mais dinheiro ali no seu dia de atendimento, porque é muito mais rápido. Inclusive, eu até falei um pouquinho, né, dessa estratégia ali na primeira aula. Então, é mais fácil, né, mais rápido, mais vantajoso em todos os sentidos. É vantajoso em todos os sentidos. Você só precisa aprender a usar esse equipamento do jeito certo para esse cabelo não ficar mastigado, não ficar feio, para você não queimar o cabelo da cliente, não queimar o couro da cabeça da cliente, né, inclusive. Então, só você usar ela do jeitinho certo vai funcionar para qualquer tipo de cabelo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Mais algo aqui que eu queria falar sobre ela, que eu não esqueci. Bom, se eu lembrar, eu vou explicando para vocês ao longo se eu lembrar de mais alguma coisa, se ficou alguma coisa para trás, eu vou explicando para vocês ao longo do vídeo, tá? Combinado? Eu lembrei que eu ia falar, volta aqui rapidão. Lembrei que eu ia falar. Ela serve também para dar volume no cabelo, tá? Ai, mas Adriele, então assim, aquelas clientes que tem pouquinho volume, a gente aumenta o volume. Ai, Adriele, mas e a cliente que já tem muito volume? A gente equilibra isso na técnica, tá? Então é maravilhoso, tá? E um outro detalhe que você precisa saber, vou até te mostrar, eu quero te deixar aqui no vídeo, na tela, eu estava até esquecendo. Qual que é o alinhamento correto do cabelo depois que se passa a prancha de frizz? Então já pode até rodar. Ai, gente, tô com vontade de espiar. Já rodando aqui na tela, olha só esse alinhamento depois que a gente passa a chapa de frizz. É assim que tem que estar esse alinhamento. Não importa como era esse cabelo antes, eu sempre falo. O importante é depois que você preparou o jeito que ele fica, certo? Então é esse alinhamento aqui. Então essas duas coisas também é legal, né? É importante que você precisa saber, tá? Então, por que que ele aumenta o volume? Vamos lá, vou te explicar rapidão também isso. Por que que aumenta o volume? Porque ele é uma serrinha assim, ó, pequenininha, mas é uma serrinha. Então, o espaço de um fio reto ocupa um determinado espaço. Ele em serrinha, ele aumenta o espaço, né? Ele ocupa um espaço maior, por isso ele dá mais volume, certo? Porque ele ocupa mais espaço, por isso, né? Por esse motivo dá mais volume ali no cabelo. Então é muito, muito bom. E é esse alinhamento que você vai ter, né? Que precisa ter, que vai ficar, oh meu Deus do céu, né? Quando você passa a chapa de frizz. E agora sim, pode mostrar o vídeo. Eu não vou mostrar fazendo um cabelo completo, porque o que eu vou fazer numa mecha ali é a mesma coisa no cabelo inteiro, tá bom? Só fazendo o cabelo todo que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Então, bora lá, pode rodar. Ó, então já tô aqui com a minha modelo, eu já peguei aqui um cabelo afro pra dar o exemplo, né? E pra mostrar que funciona pra qualquer tipo de cabelo, tá? Claro que normalmente quem tem um cabelo assim afro hoje em dia não querem mais alisar pra fazer os cachos, pra fazer o penteado, aliás. Normalmente elas querem definir e fazer o penteado cacheado, né? Usando os cachos mesmo. Mas aqui nessa preparação, só pra te mostrar que de repente tem uma cliente sua que ela quer alisar pra fazer, né, o penteado. Então às vezes a raiz tá voltando aqui da progressiva tá cacheado, o restante tá liso, ou enfim, essa preparação ela vai servir para qualquer tipo de cabelo, porque ela vai dar a textura e vai alisar, né, alinhar esse cabelo e frisar ao mesmo tempo, ó. Então vou pegar aqui uma mechinha, você pode ver aqui, né, uma mechinha, deixa eu só pôr uma frisinha aqui pra gente separar ela, isso. Então, ó, peguei uma mechinha de cabelo, a chapa frizz já está aqui, e agora eu venho aqui e passo a chapinha, ó. Então ela tem a função de alisar e de frisar ao mesmo tempo. Isso aqui é uma preparação que você fazendo da forma correta, né, esse frizz da forma correta, vai funcionar para qualquer tipo de cabelo, tá? Então por isso que não precisa escovar, ó, passar aqui mais uma vez.
Pronto, ó. Olha como a mecha fica, a diferença. Tá vendo? Por isso que hoje em dia não tem necessidade mais de escovar o cabelo. Ah, mas Adriele, e se o cabelo não voltar, será que volta? Pode até acontecer, tá? De não voltar, isso vai depender muito de cada cabelo. Normalmente, quando o cabelo cacheado ele tende a não voltar, uma escova que você faça simples, uma escova, ele já não vai voltar. Então isso tem que ser muito bem conversado com a cliente, a gente precisa entender o que ela usa em casa, porque dependendo do que ela usa em casa, pode acontecer isso, tá? Mas tem jeito pra isso também, tá bom? Então aqui, olha, só pra você ver como que a chapa funciona no cabelo, e esse é o motivo no qual a gente não precisa escovar nenhum cabelo. Ah, e essa aqui é a parte, né, da preparação. Então, a pré-preparação aliada à preparação, o cabelo fica perfeito pra gente fazer o penteado. Tudo que a gente vai fazer, o cabelo obedece, tá? Aqui tô dando um exemplo nesse cabelo, mas pode ser qualquer outro tipo de cabelo, cacheado, ondulada, liso, extremamente liso. A função da chapinha de frizz é essa, tá? Alisar e dar essa textura para facilitar a gente executar ali o penteado. Eu nunca trabalhei nessa área. Eu não sabia nem pegar escova direito, nada. Assim que a gente tem em mente que é super difícil. Sim. E quando a gente começa a assistir às aulas, começa a ver que, puxa, eu também sou capaz. No seu método que eu comecei a elaborar os meus lindos penteados. Comecei a atender clientes, já comecei a dar formação, tá? Porque eu saí do meu emprego e fiquei só nos penteados. Aí, hoje sim, hoje eu vivo só de penteados. Muito bom, não é mesmo? Então vamos lá. Ainda não acabou. Agora eu vou falar pra você quanto cobrar no início. A maioria, muita gente, né, sempre me pergunta, eu sempre venho respondendo o seguinte: depende de como você começa. Se você começa fazendo penteado igual esses aqui, olha, coloca aí na tela. De quando eu comecei, você pode estar cobrando aí no mínimo R$80. Agora, se você começa igual essa aluna minha aqui, pode colocar aí na tela pra mim. Olha só, no início da formação, começando do zero, se você começar desse jeito aqui, igual ela aqui, no primeiro penteado, você já pode começar cobrando R$150. Esse penteado dessa aluna aqui foi o primeiro da vida dela, já aplicando o método. Olha isso, olha a importância de você começar do jeito certo. Se no primeiro penteado ela já fez assim, imagina quando ela treinar mais, estudar mais. Isso aqui não é nem, né, assim, não é nem um caso à parte. Isso aqui eu sempre vejo acontecer dentro da formação Master, quem segue o método certinho. Isso aqui que eu tô te mostrando é pra você não ter desculpa, tá? Você também consegue. Ah, mas Adriele, eu tô começando agora, eu tenho um pouco de medo. Eu sempre falo o seguinte, ó, pra você não ter desculpa. Começa por um Babyliss, inicia no penteado aprendendo a fazer Babyliss. Você já fatura, você vende Babyliss, né? Quem hoje em dia que não quer fazer um Babyliss, não quer cachear os cabelos? O que você precisa? Você precisa de um Babyliss e de um fluido para cacho. É isso. E o importante é você fazer bem feito. Tem que ficar bonito, com fixação, com durabilidade, né? Quando eu digo com fixação, é com durabilidade. Tem a aluna que fideliza cliente só de fazer Babyliss. Exemplo, tem uma aluna que até já relatou isso, né? Falou: Adriele, eu tinha uma cliente que ela vinha de vez em quando fazer um Babyliss só, ela não fazia sempre, e ela sempre chegava com aquela conversa, né? Ah, eu vou fazer, mas só pra fazer que fez, só pra matar minha lombriga, né? Porque eu sei que não vai durar. Ela usou o Curfix, ela aplicou um método de durabilidade, produto e técnica tá junto, lembra? Ela aplicou
O que aconteceu? Esses cachos duraram tanto que ela fidelizou essa cliente só de cacho, ou seja, toda semana agora essa cliente está lá fazendo cacho. Olha que legal isso. Então, para você não ter desculpa, eu vou começar no penteado agora, tô um pouco com medo, será que eu não vou faturar? Só de você aprender a fazer um babyliss bem feito, com durabilidade, claro, você já começa a remunerar seu trabalho. Me fala aí, quanto que é um babyliss na sua cidade? Tenho certeza que a maioria é acima de 50, 80 reais. Quem tá cobrando menos que isso tá deixando muito a pecar na técnica, no produto que tá usando, né, ali na durabilidade também. E, inclusive, esses cachos, ele não tá bonito a ponto de chamar atenção e gerar desejo da sua cliente. Por isso que às vezes você cobra baratinho, certo? Mas se você aprende a fazer um babyliss bem feito, você já fatura ali, você já tem, né, já tem uma remuneração, entende? Você precisa de um fluido para babyliss, que esse aqui ele já tem até proteção térmica, você não precisa aplicar um protetor térmico antes. Um babyliss pronto, isso é o conhecimento para você fazer no mínimo aí 60, 80 reais, certo? E é claro que muita gente, inclusive, começa no babyliss, começa a fazer penteado pelo babyliss, maquiadoras, né? As clientes pedem, você não faz nenhum babyliss, desse babyliss, e um prezinho, as cabeleireiras também. Quem quer começar do penteado, mesma coisa. Ou seja, penteado é algo que você já aprende, já aplica e já é remunerada, certo? Você só precisa confiar em você mesmo e aprender ali, claro, do jeito certo para você ter esse resultado. Mas Adriele, eu não tenho tempo para treinar, a correria aqui no salão, trabalho fora, sei lá, não tenho tempo. Tempo é geral, né? É para todo mundo. Tempo é questão de prioridade. Eu sempre falo o seguinte, tem uma boneca, vou até pedir para colocar aqui na tela para vocês. Coloca aí para mim. Essa boneca aqui, por exemplo, ó. Você vai investir nela aí uns 280 reais, essa boneca. É uma boneca boa, não é tão cara e você consegue treinar. Então, sempre, o que eu falo, né, ali para as minhas alunas? Treina nos intervalos que sobra ali no salão. 30 minutinhos, faz o moicano. 20 minutinhos, treina a marcação de mecha. Treina o babyliss, treina qualquer técnica, não tem desculpa. Você não precisa montar um penteado completo. Vai por partes, a hora que você tiver um tempinho ali, que você organizar um tempo pra isso, você monta ele por completo, entende? Então tempo não é desculpa, Adriele, mas eu tô desanimada. As contas chegando na tua porta aí, não te anima não? Os seus sonhos, os objetivos de vida, a vida passa assim, ó, você fica morgando, os anos só vai passando, e você continua do mesmo jeito. Criança faz o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. Certo? E sabe por que eu mostro esse monte de depoimento para vocês? Eu sou uma penteadora que eu persisto, né? Por 3 motivos. Por mim mesma, eu nasci pobre, nunca aceitei morrer pobre. Pelos meus filhos, eu quero que eles tenham tudo que eu não tive. E eu quero que eles sejam melhores que eu. Então, uma base construída desde a infância vai facilitar esse caminho. Quem já chegou lá? Quem já chegou lá e conseguiu, isso me dá esperança. É por isso que eu faço questão de mostrar para vocês também, porque isso também me motiva muito, ver que é possível, entende? Por isso que eu mostro um monte de depoimento para vocês. Combinado? Então, falta de tempo de treinar também não é uma desculpa. Combinado? Agora você vai entender de uma vez por todas o que precisa e o que não precisa para atender noivas. Você não precisa de ter coroa, investir em coroa, porque elas já trazem onde elas alugam ali o vestido. Não precisa de um espaço luxuoso. Elas se arrumam em chácara, você pode atender elas lá. Hotéis, espaços alugados, você pode atender, né, ali a domicílio. O que você precisa? Você precisa ter o domínio técnico, de um portfólio estratégico e de posicionamento online que gera desejo. Meu espaço simples,
eu fechava muito mais noiva e cobrava muito mais caro que muito salão luxuoso. Porque o que elas querem? Elas preferem alguém que vai deixar elas lindas, maravilhosas, porque o salão ela não vai levar para festa, entende? E como que você vai fazer para conquistar a sua primeira noiva? Tem várias estratégias. Feed estratégico com imagens e conteúdos específicos para noiva. Conta lá qual que é o seu diferencial. Se posiciona como uma penteadora de noiva. Então, tudo que você fizer de penteado, postar na sua rede social, coloca um vestido de noiva, coloca um acessório de noiva. Se posicione mesmo, tenha bastante conteúdo na sua rede social como uma penteadora de noiva. Sabe o que mais você pode fazer? Parcerias com lojas de vestidos e fotógrafos de casamento. Como assim, Adriele? Eu vou te explicar. Parceria com lojas que alugam, né, vestidos para festas, noivas, madrinhas. As madrinhas só alugam vestido porque existe a noiva, certo? Então, qual lugar que as noivas vão procurar? Antes mesmo de procurar nós mesmas, o vestido da noiva, né? Porque ela tem medo de ficar sem escolher os piores depois. Então, você faz parceria com as suas lojas. Como, Adriele, eu faço parceria? Simples, contrata uma modelo, arruma uma modelo, uma pessoa bonita, tá? Tem que ser bonita, que se você arrumar uma pessoa feia, vai desvalorizar seu trabalho. Desculpa falar desse jeito, mas não é a minha opinião, é a realidade do mundo. E isso faz muita diferença no seu trabalho. Você pode pentear bem, mas se o modelo for bonita, não valoriza tanto o seu trabalho, entende? Então, arruma uma modelo bonita, faz parceria com uma loja, pede-lhe emprestado mesmo vestido de noiva, vai lá, escolhe, faz a produção, tá? Maquiagem também, maquiagem, penteado, capricha no penteado, já grava esse penteado, o processo ali, para você ter material para você divulgar na sua rede social. Terminou, faz umas fotos bonitas, vídeo bonito, posta na sua rede social, marca ela ali hoje, né? O Instagram possibilita você colocar colaborador, então vai aparecer no seu feed, no feed da loja. A loja vai marcar você, você vai marcar a loja te marcando. O que acontece? Quem que tá ali no feed dessas lojas? São noivas, a maioria noiva e madrinha. Então tem uma noiva lá, olhou seu trabalho, gostou, pronto, vou chamar essa pessoa aqui. Olha como que ficou bonita essa produção que ela fez. Entende? Então isso é uma troca. Então isso também é uma forma, e é uma forma muito poderosa de você começar a ter as suas primeiras noivas. Fotógrafo, não é qualquer fotógrafo, é um fotógrafo que você vê na sua cidade que faz muito casamento, não é um fotógrafo que faz gestante, sabe, aquele que se destaca mais porque ele posta mais fotos de casamento. Faz parceria com ele. Porque a noiva, como assim, Adriele, parceria com o fotógrafo? A noiva, ela faz o pré-wind, certo? Que é aquelas fotos antes do casamento. Então, normalmente ela precisa de um babyliss ou um penteado, ali a maquiagem. E você faz um pacote com esse fotógrafo, combina ali, né? Faz um combinado com ele, um valor mais especial para ele, para você estar fazendo esses pré-wind, né? Arrumando ali o cabelo delas. Por quê? Mesma coisa, vai para a rede social dele, ele vai te marcar, você pode pegar a foto, né, para você também, ele vai te mandar para você divulgar também. Então é uma troca também, é mais uma forma das noivas conhecerem seu trabalho, certo? Eu fazia muito isso com fotógrafo, inclusive tinha noivas que já tava com a data marcada, com o penteado marcado com outra profissional, e ao conhecer meu trabalho, migrava, perdia a entrada que tinha dado lá e fechava comigo. E não é só isso, né? A noiva, ela começa a pesquisar, olhar tudo antes de marcar o casamento, bem antes. Então a chance de ter uma noiva ali no feed dele de olho e ver o seu trabalho é muito grande, chegar até você e te contratar. Isso é muito comum. E são estratégias muito fáceis de aplicar e muito assertiva, porque você tá ali, ó, no lindo, onde tem noiva, né? Na loja de vestido, no fotógrafo específico para noiva, entende? Elas estão ali. Então você fazendo esse tipo de parceria já te ajuda muito você a atrair suas primeiras noivas, as suas primeiras madrinhas também em geral, né? Porque cada noiva que casa é um tanto de madrinha, é muita madrinha, às vezes é 10 de cada lado, é muito, é convidado, entende? Então
é mais uma forma de você estar atraindo as pessoas que tá vendo ali no seu feed. E nisso o negócio vai longe, né? Rede social tá aí, né? Principalmente o Instagram. É de graça, você não precisa pagar nada para divulgar. Olha isso. Antigamente, para divulgar, tinha que ser o quê? Na TV e boca a boca. Hoje já não. Hoje, imagina, TV, você pagar um comercial, um absurdo de caro. Hoje não, tem a rede social aí, o Instagram, tem o TikTok também, tá? TikTok muito poderoso, entregando seu conteúdo de graça. Fazendo ali sua propaganda de graça, né? Você não paga R$1 para isso, só se você, né, precisar impulsionar e tudo mais, enfim. Que ainda ele te ajuda com isso, né? Para você alcançar maiores pessoas, maior número de pessoas, certo? Então, olha que legal isso. Então, não tem como você não ter cliente, né? Eu sei que muita gente, né, fala, eu tenho medo, né, não ter cliente. Lembra que eu falei para você? Começa por um Babyliss, já vai começar a atrair cliente, né? Filma ali, divulga na sua rede social, escolhe uma pessoa bonita, tá? Para postar, cliente, se for bonita, para postar. Se não for, não marca, não posta, aliás. Tira foto só de costas, tá? Capricha, porque isso faz muita diferença no seu trabalho, tá? Na percepção de valor ali do seu trabalho. Inclusive, sabe o que eu já fiz, que você pode fazer também? Eu fiz parceria com a loja de vestido, com o fotógrafo, a gente arrumou até um noivo, tá? Ele colocou ali o terno, gravata, tudo, um noivo. A noiva, mesma coisa, eu fiz a produção, vestido, coroa, a gente pegou um véu também, pegou um fotógrafo, fez parceria, inclusive, com um rapaz que alugava carro, sabe aqueles carros antigos? Juntou todo mundo ali, a gente fez como se fosse um casamento, a gente juntou material para todo mundo. Então, olha só, a pessoa vai ver seu trabalho na rede social dos vestidos, né, dos aluguéis de vestido de roupa, do fotógrafo, do rapaz que aluga ali os como é que chama? Os carros, né, para as noivas entrarem, o modelo também, mesma coisa. Então, olha que legal, e isso chama muita atenção. Sabe aquele negócio que o efeito manada, né? Já ouviu falar do efeito manada? Onde está um boi, se ele sai correndo, os outros saem tudo correndo junto, sabe nem o que está acontecendo, mas tá indo junto? É a mesma coisa quando a cliente vê ali o seu trabalho, né? Noivas. Ela quer estar ali também, ela quer se pertencer àquilo ali também, entende? Então, por isso que você tem que ter isso na sua rede social. Tua rede social não pode ser escassa. É muito mais difícil, muito mais trabalhoso você não fazer isso. Ficar só orando e não fazendo nada para ter noiva, esperando noiva cair do céu, cliente cair do céu, porque não cai. A gente tem que fazer alguma coisa para elas virem, pra elas conhecerem o nosso trabalho, porque senão, como que ela vai confiar em você, certo? Você tendo domínio, você tem segurança para atrair para você atender qualquer cliente, atender uma noiva. Então, você tem que fazer esse esforço, porque é muito mais sofrido, é muito mais doloroso você não produzir nada, ficar cobrando baixo, esperando a cliente cair do céu, perdendo oportunidades, né? Porque muita gente casa todo final de semana, mas muita gente casa todo final de semana. Às vezes você vai falar assim, mas eu quase não tenho procura. Claro que não tem. Se você olhar na tua rede social, tem 2, 3 penteados só, mais nada. Eu falo, a gente vale 2, 3 dedadas no máximo no nosso feed. A cliente fez 1, fez 2, fez 3, não tem nada lá. E não tem nada que chama atenção, próxima, vou para outra. Né? Vou partir para outro perfil. É assim que funciona. Entende? Então a gente tem que fazer o nosso para as coisas acontecerem. Você tem que plantar para poder colher, e não ao contrário. É a lei, né, do plantio e do semeio, né, e da colheita é em todos os sentidos da nossa vida. Em todos. Depois que você entender isso e entender que isso também funciona para o nosso trabalho, você vai pensar 1000 vezes antes de você ficar com preguiça, achar que é difícil demais organizar, né, fazer qualquer rolê, fazer um treino, postar. Isso é o plantio. Você treinar é o plantio. Você caprichar na foto, você postar é o plantio. Você fazer esse tipo de parceria é plantio. E você só colhe se você plantou. Entende? Caiu a ficha aí? Eu tenho certeza que depois dessa você
nunca mais você vai ser assim, ó, não só uma sonhadora. Inclusive, já há um bom como que eu faço para ser uma penteadora master completa, 100% confiante para dominar qualquer tipo de penteado, trabalhar com noivas e empreender na área de penteados. É claro que você vai aprender os passos para dominar os penteados aqui nesse curso, né, que eu já venho te mostrando, mas eu quero te mostrar que você pode se aprofundar muito mais em cada pilar do método do que em apenas 5 aulas e ter dezenas de aulas explicando em detalhe cada detalhe do penteado, cada detalhe dos porquês, da técnica, de tudo, e ter dezenas de aulas explicando em cada detalhe, cada tipo de penteado que você pode criar, e mais do que isso, as técnicas para que você não precise decorar nenhum penteado, porque você entende como preparar, como estruturar, as bases, as técnicas, como ler, como recriar. Então, coque russo, semi-preso, né, mais ali elaborado, penteado com trança, slick hair, penteado de noiva, penteado de madrinha, eventos, enfim, mais de 100 penteados, só de aulas de penteados. Um universo inteiro só de penteados, mais de 100, isso mesmo que você ouviu. Por baixo, tá? Então, reunido ali, ó, tudo num lugar só. Por que eu te digo isso? Porque minha formação master, que é totalmente online, eu ensino tudo que eu aprendi nessa longa jornada de mais de 12 anos dominando os penteados. Desde as técnicas mais básicas até as criações ali mais avançadas de penteados profissionais. Como escolher os produtos certos, como usar com estratégia, com inteligência, como preparar cada cabelo, que momento vai cada produto, né? Como preparar cada cabelo de forma assertiva, ali, o jeito certo mesmo, né? Sem danificar. Como criar o seu portfólio de sucesso para que você se torne uma referência mais rápido. Tudo isso e muito mais está no meu treinamento pago Penteadora Master, que eu vou abrir as novas turmas daqui a alguns dias, tá? Com novidades, ou seja, é um método para se tornar uma penteadora master completa, partindo ali do zero e em pouco tempo. Você não faz ideia do quanto eu rachei a cabeça para decifrar técnicas complexas e transformar tudo aquilo em aplicação prática simples. Você não vai precisar errar igual eu precisei errei. Porque quando eu criei o penteador, a formação master, não existia nenhum curso de penteado no país que ensinava como dominar qualquer tipo de cabelo igual eu ensino. Não existe ainda. O que tiver é plágio. E criar qualquer penteado. Qualquer que você vê na internet, qualquer que a sua cliente pedir. É um método único que tem como base meus anos de experiência, mas que qualquer pessoa pode aplicar, mesmo sem nunca ter feito um penteado antes. Tudo entendendo assim, ó, a base, aprofundado ali o negócio. Tá entendendo o tamanho dessa oportunidade? É acessar um atalho gigante para você ter autonomia total como uma penteadora profissional. E repito, qualquer pessoa, literalmente, qualquer pessoa consegue dominar os penteados e criar estilos profissionais com segurança. Depois dessa formação e com uma qualidade de referência. É isso. Você vai ter o conhecimento exclusivo que a maioria das penteadoras ignora, mas que faz com que você consiga cobrar 5 vezes mais pelo seu trabalho. É simplesmente uma das maiores formações do Brasil de penteados profissionais, o que mais gera resultado, pois já são mais de 4.000 alunas de todo o país. Tanto é que a formação Master tem um certificado reconhecido pelo MEC. Eu não precisei fazer uma alteração quando eu levei para eles avaliarem o curso para ver se merecia, né, ou não. Porque ele já estava completo, não precisei mexer em nada. O meu intuito é ter uma penteadora referência em cada canto desse Brasil, cada cidade desse Brasil,
do mundo também, né? E eu vou fazer uma condição super especial para você entrar. Quem está participando dessa semana de aulas gratuitas aqui vai ter acesso a bônus, descontos e outros benefícios assim inéditos. Mas olha, quando eu abrir essa turma, saiba que as inscrições vão durar por muito pouco tempo, muito. E é claro que ainda eu vou explicar direitinho como vai ser, né, essa super oferta única, mas não vai ser hoje, vai ser na próxima aula, na aula 3, tá bom? Mas se você já está decidida e quer garantir que vai ser uma das primeiras a receber o link de inscrição, para você disputar uma das surpresas limitadas que apenas os primeiros inscritos vão receber no dia da abertura de vagas, então já te peço o seguinte: entra agora no nosso grupo VIP do WhatsApp, o link tá aqui na tela para vocês. Esse vai ser um grupo exclusivo para que essa oferta especial, diferente do grupo, né, que você já tá aqui da Jornada Penteadora. Então entra lá, a minha equipe vai colocar o link desse grupo, né? Acho que já tá, né? Já te falei, já tá aqui na tela. Acho que já colocou, né? Para você entrar e já ter acesso de primeira mão a essas novidades, combinado? E a respeito dos detalhes do curso e dessas super presentes, né, limitados, fica tranquila porque eu vou revelar tudo na aula 3, a mais importante da Jornada Penteadora Referência. Então, aperta aí o link enviado pelo chat, já entra no grupo VIP. Se você quer dar esse passo gigante do meu lado, com benefícios exclusivos, já clica e entra. O link também vai estar, a gente vai enviar dentro do grupo que você já tá? Para você entrar nesse grupo exclusivo VIP, combinado? E para deixar isso aqui ainda melhor para você, eu vou sortear uma bolsa de estudos integral, vou sortear uma vaga da formação Master para uma sortuda, né, aqui dessa formação, certo? É isso mesmo, 100% gratuito. E eu vou explicar também na aula 3, combinado assim? Essa vai ser uma chance única para você fazer parte desse movimento de penteadoras referência sem investir um único centavo, a ganhadora aí. E esse, né, é mais um motivo para você estar aqui ao vivo comigo na próxima aula, às 20 horas, horário de Brasília, tá bom? A aula 3 é a mais importante de todas. E na aula 3, você vai aprender uma técnica secreta que vai fazer você destacar em coques para cabelos curtos. Sério, seus clientes nunca mais vão querer só aquele semipresinho básico que você tem que cobrar baratinho porque o cabelo é curtinho, sabe? Porque muita gente acha, até cliente acha que é difícil, né? Porque todas as penteadoras falam isso pra ela, que é difícil, que não dá pra fazer. E você vai ter acesso a uma técnica transformadora, fácil de fazer. Tanto é que essa técnica só funciona para cabelo curto, luxuosa. E é tão fácil de aprender, até uma criança faz. Até uma criança consegue repetir. Agora me fala, você se encheu de vontade ou de desculpa? Porque desculpa não paga boleto e muito menos realiza sonho. Eu quero saber se você está comprometida para a próxima aula, que é a mais importante de todas. Coloca para mim no chat. Eu quero que você escreva em uma palavra, inclusive, o que você achou da aula de hoje. Escreve aí para mim no chat. Uma palavra que melhor representa essa aula. E quem aí está comprometida em ir até o último dia desse curso aqui? Coloca aí no chat #referência se você vai estar até o último minuto do último dia aqui comigo. #referência. Digita aí que eu quero saber. Diga aí pra mim no chat. Como que você tá se sentindo? Quero saber. Coloca aí. Como que você tá se sentindo? Agora diz pra mim, com força, com convicção. Quem aqui quer ser uma penteadora referência? Comenta eu em caixa alto, gritando. Caixa alto, quem não sabe, letras maiúsculas. Quem vai ser penteadora master, custe o que custar? Coloca aí pra mim que eu quero saber. E eu te vejo então na próxima aula. Combinado? Beijo. Até mais. Tchau, tchau. E após o método P5, tudo melhorou.
Nossa, eu consigo atender mais clientes de penteado, consigo atender noivas, madrinhas, debutantes. A minha agenda aumentou, né, com isso, e melhorou 100%. Tá ótimo. Trabalhava com penteados, porém não tinha muita pedida, né? Então eu ia marcando o que dava e não tinha muita procura não, porque também eu não atendia muitos penteados. Quando a gente faz coque, era sempre aqueles mesmos, né? Prendia aqui, faz enroladinho e põe o grampo. Só, não tinha diferencial nenhum. Tinha medo sim, às vezes eu achava que a cliente não ia gostar. E eu sempre fui muito perfeccionista. Eu odiava, assim, eu falava assim, não, esse não ficou perfeito. Porque eu ficava muito decepcionada e tinha muito medo da cliente não gostar e fazer, e às vezes ela, sei lá, falar que queria desmanchar. Eu tinha medo sim. Eu já me decepcionei muito antes, né, quando eu atendia noivas, antes de fazer o seu curso, e eu me decepcionei. Eu fui num casamento, arrumei uma noiva, e eu fiquei muito triste mesmo, porque o penteado dela, no meio da cerimônia, já tava caindo o véu. E aí eu tive que ir lá, sabe, enfiar lá o grampo lá para prender, porque nem o véu não tava segurando. Depois eu fui de novo, na hora de tirar o véu, pra dar uma ajustada nos cabelos lá, porque tava tudo assim, esfoazado, tudo, sabe, desmanchando. Eu fiquei muito triste. Olhando assim, né, aos olhos, quando eu via os seus penteados, eu falava, meu Deus, que penteado difícil, deve ser muito difícil. Mas aí, assistindo os seus vídeos com o método, né, eu via, nossa, era assim mesmo que faz. E é muito, muito bom, assim, fazer, como você nos ensinando, é muito bom. Porque parece que você pega... Parece que assistindo o vídeo ali, a sua aula, parece que você pega na nossa mão e faz, olha, é assim, do jeito que você explica, ó, não é desse jeito, se você fazer assim é errado, vamos fazer certo, vamos fazer assim. Aí você desmancha, faz de novo. E a gente acaba aprendendo, né, não tem como. Você acha que por ser online, antes, né, de você entrar, você acha que seria algum empecilho? Eu tinha um pouco de dúvida, porque eu achava que para aprender mesmo tinha que ser ali, vendo, né, ao vivo. Mas os vídeos... Depois que eu comprei, eu vi que era tudo... Nossa, eu acho que eu não aprenderia tanto presencialmente quanto eu tô aprendendo no online. Bem mais fácil. Porque antes eu não sabia, assim, os produtos, quais produtos usar. Eu não sabia de nada. O spray certo, correto, a pomada certa. Então eu não sabia de nada. Eu não tinha nada de preparação. Antes eu só escovava o cabelo da cliente, ela vinha, escovava, eu fazia os cachos, prendia, fazia rolinho e deixava, às vezes eu falava para a cliente ir embora e depois ela voltava e eu terminava, para poder segurar os cachos. Eu não passava nada, eu só passava spray mesmo. Não tinha uma... Você já eu atendia noivas, sim, mas não com frequência. Não atendia muito, não. Era uma vez ou outra, cada, sei lá, 6 meses. Era muito difícil. Agora tem bastante. Graças a Deus. Agora tem bastante cliente vê a minha evolução e já comenta, aí uma vai passando para outra. Eu fechei parcerias também muito boas, que aí uma indica para outra, tipo assim, se ela não tem horário, ela vai e passa para mim. E tá muito bom, assim, subir sim, porque antes eu cobrava, né, muito baratinho, um valor até insignificante de penteado, apesar de que eu não fazia um penteado tão bom, né, igual hoje. Mas hoje eu consegui sim aumentar o valor sim, e elas não reclamam, porque vê a qualidade, né? Olha, você lembra quanto que você penteado eu cobrava 60, 70 reais. Às vezes 90. No máximo que eu cheguei foi acho que 100 reais, 110 por aí, no máximo. Agora eu consigo cobrar 200, de madrinha de 200, até 250, dependendo também da técnica que ela quer usar no penteado. Quando eu postei essa foto, né, as pessoas ficaram, nossa, que lindo, que maravilhoso. Aí eu às vezes, as clientes vinham aqui e falavam, eu queria tanto fazer, mas o meu cabelo é curto. Aí mas dá pra fazer, mulher, mas é muito ralo. Dá pra fazer, quer ver que eu vou te provar? Aí eu pego e mostro a foto assim, ela, nossa, mas como que você conseguiu fazer nesse rabinho aquele coque lindo? O que sobrou ali do resto do cabelo, como é que você conseguiu fazer? Aí eu tô te falando que eu consigo, que dá pra fazer? Agora eu que domino. Eu que domino os penteados. Antes ninguém dominava ninguém ali. Porque não saía bom, não. Antes de tirar foto também, né? Porque aí dá pra mostrar como que vai ficar, né? O antes e o depois. Porque a pessoa que vai lá no seu salão, a maioria das pessoas hoje em dia é com cabelo de progressiva, cabelo ralo, cabelo curto, as pontas, né, feia, assim, ralinha, e acha que não vai ficar bom. E na verdade são esses melhores, né? Porque dá um resultado bem impactante. Uhum. É muito legal, sabe? Então você vê que as pessoas notam a diferença. Uhum. E é legal quando isso acontece, porque aí isso chama, né? Chama o outro, né? Vamos chamar elas para ir pro casamento, arrumar fulano, e aí por diante, né? Tá. Você olha que você não sabe nem por onde vai começar quando você não entende, né? Você olha assim e fala, misericórdia, como que eu vou fazer isso? E agora? O que eu faço?
Mas quando você tem a técnica, né, você sabe, rapidinho você domina ali e depois já era. Eu trabalhei como assistente em salão durante uns 2 anos mais ou menos, e eu era assistente de penteadista. Só que até então eu não fazia penteados, eu só preparava o cabelo da maneira assim, convencional, né, na época, como complementação de renda, né? Inclusive até ano passado eu trabalhava no comércio daqui e fazia os penteados. Só que desde o meio do ano, né, pra cá, graças a Deus, eu tive um aumento muito grande de procura, tanto de noivas, que eu fiquei muito feliz. Hoje, agora, atualmente, eu não trabalho mais no comércio, tô me dedicando somente na área dos penteados, atualmente mudando de estúdio, ampliando o estúdio. Então, agora é só por conta dos penteados mesmo. Vivendo de penteado. Antigamente, eu ficava muito perdida. Às vezes era um penteado que eu não sabia por onde começar. Eu ficava insegura quando alguém me chamava para agendar. Eu ficava, meu Deus, e eu pedia inspiração antes, sabe? Já para mim chegar lá com tudo mentalizado na cabeça, por onde começar a fazer uns testes em casa, né? E com o método eu consegui ter na minha cabeça o próprio mapeamento. Às vezes a pessoa quer um rabo, quer um coque, eu já sei por onde começar, de onde que eu vou tirar, né, as técnicas. Isso me facilitou demais. Antigamente eu cobrava um valor assim super inferior, eu já cheguei a cobrar R$50 num penteado, e uma das coisas que às vezes até me motivou a desistir bem no início foi que meu valor sendo ainda baixo, né, em vista do convencional, tinha pessoas que perguntavam, nossa, e especulavam que era caro, sabe assim? Hoje em dia eu aumentei o meu valor, tá na média do mercado, a pessoa não indaga e paga o preço que eu cobro. Então, os meus penteados melhorou 100%, eu posso dizer, e algo que me melhorou mais ainda, eu acho, que foi a minha confiança no meu trabalho. Eu consegui resultados muito bons a ponto de aumentar, assim, um percentual muito grande na minha agenda em vista do que eu tinha antes. Tenho, na verdade, né, os seus penteados muito como inspiração. Então, quem olha assim visualmente vê um trabalho assim super arquitetado, né? É arquitetado, é bonito. E então assim, eu ficava meio receiosa. Nossa, será que eu vou conseguir executar tudo, né? Muito engraçado você olhar um penteado que hoje em dia, na visão que eu consegui adquirir, né? Hoje eu consigo fazer penteados mais elaborados, mais estruturados, mais limpos. Eu tinha muita dificuldade de fazer um penteado limpo. Eu acho que era a minha maior dificuldade. Queria muito entender como é que esses penteados não ficava frisado, né? E os meus penteados, minha maior dificuldade era isso. Às vezes eu fazia uma trança, eu fazia um coque que ficava totalmente estranho, porque era muito frizz, não tinha aquela limpeza, né, nas técnicas. Então, às vezes, era um penteado totalmente estranho, né, vamos dizer assim. Eu também achei muito interessante da formação a maneira com que você conversa mesmo. Eu acho que você consegue passar algo muito transparente. Eu acho que, sabe assim, eu sinto uma troca, algo muito transparente, você fala a nossa língua, entendeu? Sem muitos rodeios, digamos assim. E também não só na questão, eu falo de construção de penteado, eu falo na questão de formação também do profissional, da profissional por trás, sabe? Na questão da firmeza, do posicionamento, das redes sociais. Tudo isso eu acho que é um a mais, assim, de grande valia, assim, acho que é um conjunto muito grande. Depois eu fui aplicando as técnicas que você passa no curso, eu tive até um feedback muito legal de uma cliente minha, que inclusive, ela faz química no cabelo, então já é um cabelo que tem dificuldade de durabilidade de cachos, né? E eu fiz cachos para ela ir numa formatura da irmã dela, e ela durou a noite inteira e ainda tinha cachos no outro dia que ela usou o cabelo ainda. E aí ela me mandou super satisfeita, feliz. E ela sempre chegava com aquela indagação, né? Nossa, meus cachos não duram. Tipo assim, faz que eu sei que não vai durar, sabe? Aí ela me mandou uma mensagem super grata, feliz. Falou assim que amou o meu trabalho. Falou que assim, que a amiga delas também ficaram surpresas. E eu fiquei muito contente, porque eu já tinha essa dificuldade anteriormente, né? Então ter esse feedback pra mim, assim, foi muito bom. Foi quando eu concluí o módulo de cacho seu, e aí eu comecei a aplicar a técnica. Eu fazia penteado, noiva minha tá 550. Já com a maquiagem ou só o penteado? Só o penteado, só a minha parte. Acaba que a gente fica meio assim, né, do online, né?
Mas eu super me surpreendi, até porque eu falo que você deu toda a assistência, e eu acho que até que mais, às vezes, de um presencial, porque o presencial você tem ali algumas horas, né, digamos, então no curso você tem várias coisas disponíveis ali a todo momento, né, então assim, eu me surpreendi demais com o resultado do curso. Aí, Adriele, igual, por exemplo, eu consegui alguns trabalhos também externos, sabe, em cidades bem próximas aqui, que tem bastante evento e tal, e eu consegui alguns eventos em São José do Rio Preto, cobri formandas, já fui para São Carlos nesse período, fui para Pirajuba, atendi em Planura, isso, noivas e madrinhas, sabe? Formandas, a sensação é outra. Eu tô muito bem, eu fico muito feliz de trabalhar assim para mim, sabe? Porque era um sonho antigo, né? E eu ver tudo isso se tornando realidade, eu fico muito feliz, sabe? Era uma pessoa que domina assim. Eu já nem peço referência antes. O que ela me passa ali no dia, já faço com mais firmeza. E eu fico muito feliz com isso. Antes era mais difícil para mim, né, ter um salário ali legal, uma renda legal. Atualmente, em um dia de trabalho, eu consigo faturar R$2.000. Na verdade, eu comecei mais com a maquiagem por causa dos penteados, né? Do zero. Eu sabia fazer uma trancinha assim no meu cabelo. Então, na verdade, já tava querendo meio que mudar de vida, né? Eu sempre trabalhei de CLT, fiscal de loja, só que isso pra mim nunca foi o suficiente. Eu sempre queria, na minha ideia, eu queria ganhar mais, né? Porque a gente sabe que CLT a gente tem um limite, né? Comecei a pensar o que eu poderia fazer, trabalhar em salão, tentar fazer alguma coisa em salão, alguma coisa diferente, sei lá, escova, trabalhar com mechas, essas coisas. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas eu já tenho um monte de problema no meu ombro, vai demorar um monte pra mim fazer essas escovas, esse negócio tudo, eu vou ficar com os braços tudo doído. Aí eu fiquei falando, eu não sei se eu vou aguentar isso. Então fui deixando pra depois, eu vou ver outra coisa. E daí um dia passando ali no Instagram, eu vi a tua primeira aula, que tu falava como a gente poderia ganhar bem com o penteado. Então, eu sempre gostei um pouco desse mundo de cabelo também, né? Eu sempre gostei bastante da ideia de mexer em cabelo. Eu gostava de mexer em cabelo, isso pra mim era bom. Eu fazia bastante coisa em mim, assim, meu cabelo, eu sempre arrumava meu cabelo, né? Claro, no meu simples, mas eu sempre gostei de me arrumar. Então, eu falei assim, por que não tentar, né? E aí, eu assisti as tuas 3 aulas, eu achei muito empolgante, achei que realmente eu conseguiria mudar de vida, e eu pensei assim, por que não arriscar? Eu não tinha um tostão no bolso. Eu falei, por que não arriscar? Eu vou arriscar, eu vou entrar nessa aula, eu vou comprar esse curso, eu quero ver se realmente é esse o meu mundo e se é isso que eu vou gostar de fazer. E comprei o curso, comprei todos os materiais, tudo parceladinho em milhões de vezes, porque eu não tinha mesmo condições de pagar. Naquela época eu fiz até um empréstimozinho para mim poder pagar, né, o material, o curso e tudo que eu ia precisar ali para iniciar o meu curso. E aí, aos pouquinhos, eu comecei a treinar na boneca, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, tirava um pouquinho de tempo. Eu chegava, às vezes, do meu trabalho, 8h30, 9 horas da noite, eu ia lá treinar na boneca. Não tirava nem a roupa do corpo. E já ia lá pra mim, porque eu já comecei a gostar. Eu acho que ali eu já comecei a sentir a emoção, né? De ver o meu penteado pronto, mesmo não estando, né, bom o suficiente, mas eu já comecei a entender que eu tava gostando daquilo ali, tava me fazendo feliz. E o meu penteado tem feito bastante diferencial justamente por causa das marcações, todo mundo gosta. Aí eu peguei e larguei tudo que eu tinha de largar, a minha profissão, né, de CLT, e eu abri um estúdiozinho já bem no início também, eu já abri um estúdiozinho ali com um cantinho com umas amigas minhas que eu já tinha amizade com elas, que eu fazia unha e fazia cílios, então elas disseram assim pra mim, Dai, já que tu tá aí, né, iniciando, tu não quer ficar um cantinho aqui com a gente? Aí elas me alugaram na época, foi por cliente, quando eu atendia uma cliente, eu dava uma porcentagem X pra elas. Eu tô vivendo com os penteados, isso, fiz a parceria com ela, né, mudei, né, daquele espacinho que eu tava, eu mudei, agora eu tenho um estúdio junto com ela, então a gente atende juntas, ela fica com a maquiagem ali e eu fico só aplicando os penteados. Eu tô cobrando em média meu penteado de R$170, um penteado social, que é aqueles que a gente faz sem as marcações, né, e a técnica russa, que é com os mais bonitos ali elaborados, eu tô cobrando em torno de R$200. Já temos bastante noivas já tenho noivinha já pra julho, de junho ou julho?
junho, 10 de junho, tenho uma noivinha já marcada. E também tenho já marcada para setembro, tenho uma noiva marcada para novembro. Já ultrapassou o que eu ganhava de CLT. Eu, na verdade, de CLT eu tirava em torno de R$1.800 a R$1.900, né? Hoje eu já tô tirando em torno de R$3.500 a R$4.000. Nisso eu ficava meio no desespero, né, de atender, assim, as primeiras clientes, né? Porque quando tá pagando, tu fica com aquele medinho lá no fundo, né? Será que a cliente vai gostar? Tu começar ali, pegar o penteado no cabelo natural ali, e tu montar todo aquele penteado, e depois a cliente se olhar no espelho e já pensou aquele medinho assim? Mas graças a Deus, não. Todas elas sempre gostaram muito dos meus penteados, sempre elogiaram bastante, inclusive eu tenho boca a boca, né? Porque também tem a parte ali que tu faz ali os penteados e depois uma vai passando pra outra, e graças a Deus tem dado muito certo aí pra mim. No início parecia assim, que eu não ia conseguir. Eu falei, meu Deus, essas marcações é tão difícil. Mas aí eu comecei a insistir, né? Porque a gente não pode desistir. Insistir ali em fazer as marcações. Eu treinava só a marcação. É que nem tu falou ali, então acabou que depois eu acabei perdendo o medo, mas no início eu tinha um pouquinho assim de insegurança, mas não é nem um bicho de 7 cabeças não, pelo módulo das bases. Aquilo ali pra mim foi um divisor, né? Porque é com as bases que a gente consegue descobrir e montar qualquer penteado. Às vezes a gente pensa, né, que por ser online tu não vai conseguir aprender. Até com maquiagem já, porque eu também fiz curso de maquiagem online e eu também achava que não ia conseguir fazer. E penteado a gente fica mais inseguro ainda, né? Antes de conhecer, antes de começar, eu nunca tinha feito nada, né, parecido. Então, ali pra mim no início era como se fosse um risco. Eu vou arriscar e vou ver se vai dar certo. Mas deu super certo, eu não tive nenhuma dificuldade quanto a aprender online. Eu acho que pra mim online foi melhor ainda do que se eu tivesse feito presencial, porque eu já fiz aulas presencial de maquiagem, como eu te falei, e eu acho que a aula presencial para mim de cabelo não faria tanta diferença para mim como online, porque a aula online, quando a gente tem uma dificuldade ou quando a gente não entende alguma coisa, a gente consegue voltar a imagem, né, entender de novo aquilo ali. Agora, se é presencial, a gente já tem essa dificuldade, né? Então, para mim presencial é bom, é legal, mas a aula online para mim